Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre network. E eu não poderia deixar de trazer aqui minha amiga Fernanda Faria. Ela é a presidente do Grupo de Empresários de Jundiaí. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Marcelo, eu que agradeço o convite. É uma honra para nós, tanto da diretoria para mim, estar aqui hoje com você e compartilhar toda essa história do grupo. Perfeito. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é uma pergunta clássica do programa. Como tudo começou? Como que o network chegou na sua vida? Então, assim, foi um propósito, uma história muito forte minha com Deus. E lá em 2021, na pandemia, tava todos os empresários ali, o que fazer. E eu sinto que todos os empresários, às vezes, a gente é muito solitário. Porque por mais às vezes que você empreende com a família, a esposa, um filho, mas aquela dor às vezes você não consegue compartilhar com aquele ente que tá ali com você, sendo seu sócio, seu parceiro de negócios. Então eu falei assim, por que não a gente criar um grupo na cidade de Jundiaí e um grupo gratuito? Porque eu acredito muito no network, na parceria e na união dos empresários. E na pandemia eu estava sozinho. E eu tinha já, Marcelo, há tempo atrás, antes de 2018, feito trabalhos voluntários. Porque eu achava que eu tinha que fazer um trabalho voluntário. Mas eu não entendi muito a minha história, fui, não gostei, não me adaptei e parei. Quando foi em agosto de 2018, eu fui fazer uma bariátrica e não deu nada certo. Eu tive uma parada cardíaca, fiquei 2 minutos e 58 parada em mesa. Meu Deus! Voltei a viver, fui ali ressuscitada, mas não entendi a minha história ali de momento com Deus, né? Meu propósito ali. E a vida passou. Quando foi em novembro de 21, eu precisei fazer uma cirurgia do útero. E aí, como eu já tinha toda essa história, os médicos fizeram todos os exames ali, nada que desabonasse eu ir pra mesa novamente. E aí, pra minha surpresa, a hora que o médico está terminando a cirurgia, eu parei. Só que pra minha surpresa, essa parada foi de 5,58. Meu Deus! Então, assim, como eles falaram, eu fui um verdadeiro milagre. E ali, na mesa, ao voltar, fiquei entubada, fiquei 40 dias no hospital, e ali eu vi que Deus realmente me amava, e que eu precisava devolver todo esse amor, essa chance de vida. E aí foi que eu fiquei sem entender e pedi para Deus, Deus me mostra que caminho tomar, aonde eu posso ajudar as pessoas a ser feliz, a crescer, ser realmente, fazer ali a sua história também, né, de vida. E foi quando eu vi a oportunidade de fazer esse grupo. Então foi um grupo ali de momento que eu falei, aonde fazer, né, como fazer. Levei, né, até a prefeitura esse pedido meu, a gente teve um espaço. E a gente começou ali com 5 pessoas. E ali foi nesse tempo que agora o grupo vai se fazer 5 anos, né? E que a gente vem construindo a nossa história. Que legal. E quantos integrantes tem hoje no grupo? Hoje, Marcela, na verdade, a gente teve que abrir o nosso 3º grupo. Porque a gente tá com um grupo com 1.025, é o que comporta, né? Depois a gente tem o grupo, o clube, que é os empresários que realmente a gente faz os encontros, né? Uma vez por mês. Hoje a gente tá fazendo os encontros num lugar bem apropriado para receber os empresários, aconchegante. A gente tem um buffet ali, né? Que serve durante o encontro também. E aí, quem vai pros encontros já tem o direito de participar desse grupo que a gente chama Grupo EDJ Clube. Legal. E aí agora, essa semana, que eu estou bem feliz, a gente abriu o nosso 3º grupo, porque não tem mais aonde comportar. Então, no total, a gente está em quase 2.000 empresários. Que bacana, que legal. E assim, minha amiga, muitas vezes as pessoas elas não entendem o óbvio. E outro dia eu ouvi uma frase que eu vou usar aqui. O óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito.
o que é o network, para de repente quem está assistindo o programa não saiba, né? E qual é o verdadeiro poder dessas conexões? Marcelo, eu não vou falar tecnicamente o que é um network, tá? Porque eu vou falar assim, o que pra mim, o que me toca, o que é um network. É você ir em contato com mais empresários e se conectar. Mas você estar ali aberto, não adianta você ir para um grupo, tem uma reunião ali de empresários, eu vou lá, eu quero ver como que é, e se eu vender? Não, isso aí é fazer turismo de network. Porque você vai lá. O network, de verdade, ele não acontece na hora. Parcerias, ela não acontece na hora. Eu sempre brinco. É uma sementinha que você vai até os encontros, você planta aquela semente e ela vai florescer. Às vezes, Marcelo, você precisa se doar, estar ali realmente aberto a doar, a ajudar o próximo. O que eu falo assim, é que Deus te dá ao dobro, mas as pessoas ali vendo a sua disponibilidade, a sua ajuda, a querer ajudar, a sua intenção, automaticamente você se conecta. As pessoas às vezes acham que é só trocar cartão, né? É só ter aquele pensamento do tipo, eu vou vender. Mas na realidade é fazer relacionamento, seria isso, né? Isso. Que nem às vezes as pessoas estão no grupo e as pessoas preferem. Hoje, na cidade de Jundiaí, Marcelo, eu tenho 98 grupos de vendas. Tá? E às vezes as pessoas preferem estar lá no grupo de venda, ficar divulgando o dia inteiro. Só que isso não traz resultado. Isso não traz. Isso é uma feira que você vai colocando ali, colocando, esperando as pessoas passarem. Só que como é virtualmente, você espera a pessoa olhar sua propaganda. Isso não tem resultado. O resultado realmente é você ir, é aquele olho no olho, aquela pegada de mão, ali que realmente acontece. Muitas vezes, estar em grupo também, no grupo, vamos falar, de network, às vezes você ir lá, marcar um café. Olha, pessoal, hoje eu tô disponível, vamos fazer um café? Nem que seja um café virtual hoje. Que hoje a gente, com a pandemia, a gente aprendeu a ter várias ferramentas, né? Então, um café virtual, você conhece, esteja disposto a ouvir. Dá um tempo pro próximo, né? Dá o tempo pro próximo. Escuta o negócio dele. Vê, às vezes, o negócio dele se encaixa com o seu e vocês vão virar grandes parceiros de negócios. Então, assim, você ir para esses encontros, mas ir aberto a receber. Não ir com aquela intenção, eu vou vender e pronto, acabou. E eu vou além, né? Por que eu te trouxe aqui? Porque eu conheci o Grupo EDJ em dezembro do ano passado e vou contar rapidinho a história para as pessoas entenderem a importância do que é o network e do que eu não sabia. Quando a gente decidiu abrir o estúdio, eu tinha um link de um amigo meu lá do condomínio que passou assim... grupos de WhatsApp. E aí eu peguei e entrei, porque na época eu tava querendo buscar patrocínio. E aí apareceu lá, empresários de Jundiaí. Foi o que mais me chamou a atenção. Eu cliquei, eu lembro, eu tava em São Paulo, cliquei, fui super bem recebido, e isso não é mérito, é a base que vocês têm lá. E eu lembro que foi numa sexta-feira. Na segunda-feira veio lá um dos diretores, o William, para conversar comigo aqui, explicou, e na terça-feira eu já estava lá participando. Era o último evento do ano, tinha as premiações, enfim, mas eu me senti bem ali. E comecei a ter a entender o que era o network nesse ano de 2026. E por que eu estou falando isso? Já falei isso para você pessoalmente e eu quero deixar registrado aqui. Nós gravávamos em São Paulo antes de abrir aqui em Jundiaí. Nós gravávamos um programa por semana, só de quarta-feira. Vindo para cá, a gente tinha a ideia de ter mais programas, mais patrocínios, sublocar o espaço. E isso aconteceu de uma forma gigantesca num curto espaço de tempo. Hoje nós estamos gravando de 2 a 3 programas por dia. Eu estou sublocando para 4 outros podcasts, ou seja, dando oportunidade para outras pessoas. E a gente percebe que quando eu vou mensalmente nessas reuniões, a gente conhece pessoas novas e entende
qual é o propósito, qual é o produto, qual é a empresa. E isso faz com que todo mundo cresça. Então, o que eu quero deixar registrado é a minha gratidão a você, a toda a sua diretoria, e não é puxação de saco, não, é a verdade. Se em 5 meses você gravava um programa por semana e agora você está gravando 3 e sublocando, é porque network dá certo. Dá certo. Então eu deixo a minha gratidão aqui, gravada para ti, porque o EDJ me ajudou demais, amiga, de verdade. Eu que agradeço, né, Marcela, assim, eu falo que eu fico muito emocionada, porque é um trabalho voluntário, né, e eu não devo esse mérito a mim, não, a cada empresário que tá lá, que se dedica, que vai nos encontros, porque hoje, enquanto eu tava vindo pra cá, eu fiz um vídeo assim, que ser empresário, hoje, no Brasil, é uma luta diária, principalmente pra quem, às vezes, pro homem já porque ele tem toda a responsabilidade de casa. Então eu tenho que trabalhar, trazer dinheiro para dentro de casa, filho, aquela cobrança, cliente. E a mulher, ela também acaba o fardo sendo um pouquinho maior. Por quê? Empreender hoje, a mulher, ela é cobrada, porque ela tem o seu papel de mãe. Muitas mulheres, mães atípicas, né, que eu recebo assim de coração. E eu falo que eu apoio muito, porque não é fácil, né? Essas mães já têm uma jornada, né? Então, assim, hoje empreender, por isso que a gente precisa se dar mão. A gente vai passar um ano, né? Um ano que eu falo, um ano difícil, né? Mas pro empreendedor, a partir da hora que ele somar, ele dar as mãos, nada vai ficar difícil. Então, assim, hoje eu tive essa soma, essa dada de mão, a diretoria, né? Hoje é composta, tenho minha vice, a Daniele, né? Miusca. Aí a gente tem na controladoria a Denise, né, da FRG Consultoria. A gente tem a Fernanda Pedrosa, que ela faz a parte de gestão financeira. A gente tem a equipe de eventos, que a Tolentino, né, fez com a Renata e com a Dilson. Aí a gente tem o Gilmar, também faz parte, junto na parte de eventos. Aí a gente tem a parte jurídica, né, com a Lidiane, a doutora Suzy. Aí a gente tem mais a parte de marketing, hoje feita pelo William. Então, assim, a gente tem bastante. Bem completo, né? Bem completa, sabe? Então é um grupo bem estruturado. Às vezes as pessoas entram lá e acham que é um grupo, eu vou entrar nesse grupo aqui, tá cheio de gente, vou fazer uma bagunça. Não. É um grupo que a gente segue as regras, né? A gente segue ali tudo muito certinho. Tem as secretárias que ficam ali administrando o grupo, que adiciona, dão as boas-vindas, como você falou que você foi recebida. A gente tem a Ingrid ali, que é uma das secretárias. Então é um grupo que a gente tenta, ninguém recebe, a diretoria é totalmente, todo mundo voluntários, mas a gente tem um propósito muito forte, que é ajudar o empreendedor, tanto médio como pequeno, e a gente precisa do grande, porque o grande, ele precisa do pequeno. Exatamente. E o pequeno, ele precisa aprender, se conectar e ver as ideias que o grande está fazendo, para ele tentar ali se adequar ao negócio dele. Legal. E assim, esse aqui é o meu programa 129. Num curto espaço de tempo, só o network pode fazer isso acontecer. E eu tô sabendo de bastidores aí que tem a revista, você tá indo aí em contato com o pessoal de prefeituras, tem site saindo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a forma de divulgação de vocês do Grupo EDJ. Então, assim, quem está com nós no Grupo Prêmio, lá no clube, no EDJ, a gente precisa ajudar. Então, eu falo que a minha missão qual é? Ajudar você, como você disse, Marcelo, a crescer, a vender mais, estar mais visível. Então, agora a gente terminou o site é www.empresariosdejundiaí.com.br. Lá a gente conta toda essa história do grupo, e se você for lá clicar participantes, aí a gente tá terminando de colocar todos os empresários. Que legal. E lá a gente vai divulgar. Cada mês a gente vai pegar uma quantidade de empresários, vai sortear e vai fazer um tráfego pago, jogando
pro WhatsApp da pessoa. Que legal. E isso sem custo pro empresário. O custo é apenas dele estar ali com a gente, ali no grupo. Então, todos que estão, a gente vai ter isso. Isso no site. Aí a gente tem a revista. Ah, mas a revista. As pessoas falam assim, mas quem vê revista hoje? Muitas pessoas. A gente tá levando a revista para as autoridades, empresas, comércios da cidade e região. E eu estive num lugar de café em Itatiba recentemente, Marcelo, e ela falou assim, Fernanda, eu preciso aqui de uma contabilidade. Eu falei, o melhor contador está aqui nessa revista. Ela falou, então me marca a página dele que eu vou entrar em contato com ele. Então, é isso, as pessoas acham, mas ainda a revista tá. Mas o que acontece? A gente também tem a revista digital. Que e legal. nesses 98 grupos que eu tenho na cidade de Jundiaí região, a parte digital tá fixada lá. E eu tenho mais 18 grupos também de empresários. E aonde as pessoas falam assim, eu preciso de alguém que faça bolo de aniversário. Eu falo, no meu grupo, eu vou te entregar uma revista digital. Os melhores empresários estão nessa revista digital. Legal. E assim, dentro do site e da revista, vocês têm patrocinadores, apoiadores? Como é que funciona esse processo? A gente tem. Você que tem uma empresa e você quer ficar com a sua marca mais visível, a gente na revista, você pode também adquirir capa, contracapa, uma página, 2 páginas, 1/4, meia página. Então, nos procure. Mas eu quero ter mais visibilidade ainda. No site também a gente tem lá o carrossel, que a sua empresa ela fica logo no início do nosso site. Lembrando que a gente vai fazer o tráfego pago, então automaticamente você também vai estar com a sua empresa ali visível, ali na entrada do site. Então pode nos procurar. Perfeito. Então, visibilidade no site, a visibilidade na revista, visibilidade em tudo quanto é lugar. Em tudo. Maravilha. E a gente divulga tanto o site como a revista, né? Então, agora, a revista ela vai sair agora pro mês de julho. E essa segunda edição, a gente fez mais de 1.500 tiragens. E agora, para mês de julho, a gente vai fazer o dobro. Então, pensa em quantos lugares de Jundiaí região, porque a gente tá indo para Cajamar, Itatiba, a gente foi para Várzea. Então, a sua empresa ela vai estar visível em muitas cidades. Maravilha. E aí, os encontros, né? Os encontros é onde tudo acontece, né? Aonde ali você falou que você se conheceu, você se conectou. Então, os encontros é uma vez por mês, né? Ali nas terça-feira, que a gente tem rodada de negócio, a gente tem pitch, mesa de conselho. O que é essa mesa de conselho? A gente faz uma roda e o empresário leva a dor. E a gente tem os empresários um pouco maiores, que ali a gente vai ali debatendo. E até quem já passou por aquela dor fala, olha, Marcelo, eu passei, eu fiz isso, fiz aquilo. Então, ali é realmente aonde um ajuda o outro. Porque não adianta, Marcelo, que eu vejo muito que tem grupo de network pela cidade de Jundiaí região. Aonde ele vai lá, fala do negócio dele e pronto, acabou. O mês que vem ele vai lá, fala do negócio dele. Tá, mas e aí? E a essência da conexão? É verdade. E a essência da parceria? Eu falo uma coisa, Marcelo, um dos valores do meu grupo não existe concorrente, e sim parceiros. Perfeito. Porque o podcast seu, o outro podcast não faz a mesma coisa que o seu. Então, por que não se conectar? Por que não um indicar o outro? Então, é parceria onde tudo acontece. Isso é importante, principalmente porque as pessoas... O que seria da Coca-Cola se não fosse a Pepsi e vice-versa? Exatamente. Né? E tem um que cobra, o outro é gratuito, tem um que é mais barato, o outro é muito mais caro. E isso faz parte. A escolha é realmente ali da pessoa. E pegando esse gancho, qual que é o maior, nessa sua experiência, qual que é o maior erro, de repente, que uma pessoa comete fazendo network? Às vezes, ela quer falar mais do negócio dela e ouvir pouco. E ela quer vender. Ela chega, ela não sei. Eu brinco, sabe, Marcelo? Quando a gente começa o evento, eu chamo de esquenta. O que é esse esquenta? Ele tem que encontrar alguém ali na hora que ele não conheça e se conversar. Mas primeira coisa que eu vejo
e eu tenho que voltar a explicar depois, mas é muito bom porque na próxima vez não acontece, ele já saca o cartão dele do bolso e fala: "Tá aqui o meu cartão porque eu faço isso, isso, isso". Ele não escuta o que o outro faz. Então isso que é o problema, as pessoas vão para o grupo, vão para encontro de network e elas não querem aprender, eles vão apenas para vender. E ali, automaticamente, você estando no grupo, você vende, você se posiciona. Eu já fiz parte, Marcelo, e faço parte de grupos de empresários e grandes players que tem por aí. E, Fer, você vende? Eu, maioria você vende, mas você não vende no primeiro encontro. Você vai se posicionando e saber se posicionar, saber ouvir. Olha, a pessoa fala que legal, olha, eu posso te indicar para um meu cliente, por que não? Por que eu não posso vir hoje no seu podcast e amanhã eu falar com o cliente, fui num podcast que eu lembrei de você. Verdade. Você não quer ir lá e divulgar a sua empresa e ir lá bater um papo com o Marcelo? É isso, o network é isso, é uma rede, é um indicando o outro. E baseado nisso, você falou que foi uma missão você criar o EDJ. O seu trabalho hoje é o que específico? Hoje eu tenho uma empresa, né, ela tá há 14 anos, eu tenho uma empresa de tecnologia, a Hubvox. Então eu trabalho desde o chatbot, né, aquele robozinho que atende ali, como se Legal. fosse, né, a nossa ela chama Luzia, né, e ela atende, ela liga, a nossa Luzia hoje, ela liga para o cliente, Marcelo. Olha isso. Ela bate papo, você nem sabe, às vezes o cliente liga lá e fala assim, eu quero falar com a Luzia. E aí para você falar que a Luzia era uma inteligência artificial, e aí entra um vendedor ali. Então eu trabalho com isso, eu trabalho com CRM, né, a gestão ali comercial, com PABX, que é aquela central de comunicação, e com discador também para empresas de call center, tudo isso. E é você sozinha na empresa? Não, eu tenho meu sócio, né, Thiago, e toda uma equipe ali, que eu deixo um beijo para minha equipe, Legal. porque eu falo assim, olha, todo empresário, ele se sustenta porque ele tem uma grande equipe, e eu falo que eu tenho uma grande equipe por detrás. Legal. Então vamos fazer um combinado? Vamos marcar para você trazer o Thiago aqui? Vamos. Vocês fazem um programa específico da empresa? Vamos marcar. Fechou. Vamos trazer o sócio aqui. Perfeito. E no começo, minha amiga, quais foram os maiores desafios que você teve para criar o grupo? E a gente sabe, eu gosto muito de usar essas duas palavras, né? Comprometimento e envolvimento. Eu uso um exemplo lá do omelete de bacon, né? A galinha, ela tá envolvida, ela bota o ovo e vai embora. O porco, ele dá a vida. E a gente sabe que ser humano, muitas vezes, fala a famosa frase, tamo junto, e na hora que o calo aperta, o desafio aparece, a pessoa, como diz no popular, ela vaza. Desafios, já teve muitos? Já, a gente tem muito, sabe, Marcelo? Porque o que a gente precisa? Do comprometimento do empresário. O empresário, ele precisa levantar cedo e ele falar assim, eu tenho comprometimento. Muitas vezes, ele não tem nem a responsabilidade. E o que eu vejo, assim, ele faz a inscrição para ir no encontro, ele não vai, porque deu 3 pingos lá fora. Só que nós, empreendedor, a gente mata um leão por dia, Exato. a gente é guerreiro. Então não importa se tem sol, se tem chuva, tá chovendo lá, eu tô aqui no podcast, porque a responsabilidade nossa, qual que é o meu dever, qual que é o meu objetivo, aonde eu quero chegar. Então tudo depende unicamente de mim. Eu falo assim, que eu ajudo, mas tudo depende da pessoa. A pessoa precisa ter o comprometimento com o negócio dela. Então, às vezes, ela acha assim, eu vou sair daquele grupo lá, porque eu vou no grupo lá do Zezinho, porque o Zezinho, ele fornece feira. Tá, mas e aí? Você vai ficar dependente de feira? Você vai ficar com a sua barriga colada ali numa mesinha de feira até quando? Nós, empresário, precisamos estar no lugar certo, nas mesas certas, com as pessoas certas. Então, você precisa. Eu não posso ficar dependente de feira. Verdade. Hoje, tudo bem, hoje não é todo mundo que quer abrir. A gente tem hoje, o marketplace está estourando. A gente tem aí, vou para o online, vai para o online, se dedica. O online traz muito negócio. Eu tenho um filho, Marcelo, chama Leonardo. Quero deixar,
Um beijo pro Leonardo. Ele começou a empreender com 12 anos. O Léo, 12? 12 anos. Ele fazia ali as coisinhas dele tudo online. O Léo, com 12 anos, ele empreendia ali com a lojinha dele online. Ele faturou no primeiro mês 5 mil. Que legal. E aí fala assim, é fácil? Não, o Léo ainda com toda ali dificuldade de uma criança de 12 anos. Hoje ele tem 17 anos, ele parou ali, a gente fez ele parar um tempo por conta da escola, Sim. muito novinho, e ele voltou. Hoje ele é um sucesso, ele dá aula, ele ajuda os empresários do grupo, ele marca Teams, ali Meets, faz reunião, Que barato. ajuda, ele que construiu o nosso site. Qual que é o site mesmo? www.empresariosdejundiaí.com.br. Legal. Então, ele que montou todo o nosso site é um mini empreendedor. Só que ele mesmo, ele estuda, ele corre atrás, sabe? Não fica dependente nem do pai, nem da mãe. Então, é isso que o empresário precisa saber. Feira dá, legal, tá, mas e aí? Ele vai ficar velhinho ali, idoso, indo, pegando a mesinha dele, pondo os produtos dele, pagando para estar naquela feira? Não. A gente precisa crescer, a gente precisa. Eu tenho uma frase lá no nosso grupo, não sei se você já viu, que fica ali nas regras. Pense fora da caixa. Então, por que não ser um grande? Por que não ser uma empresa grande? Se a gente não pensar grande, a gente nunca vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Legal. E uma coisa que a gente gosta de entender é preparo, dedicação e empenho. A gente sabe de bastidores que você já participa de mentorias com grandes nomes, sempre para quê? Para estar trazendo conhecimento desse pessoal que está acostumado no dia a dia, né, com pessoas bilionárias, e trazer esse conhecimento muitas vezes de uma forma gratuita no individual. Muitas vezes nesses encontros existem palestras ali de profissionais para trazer conhecimento para o público. A pergunta é, por que tudo isso? Por que toda a dedicação e o empenho? Assim, Marcelo, eu falo hoje, a gente estava até discutindo com o meu sócio, com o Thiago, que a gente vai agora fazer uma nova mentoria, né? A gente vai contratar um novo mentor. E então eu acredito muito que o empresário, a gente às vezes fica ali dentro ali do dia a dia, a gente não consegue muitas vezes olhar estrategicamente, né, para o negócio. Então a gente precisa. E o que eu faço? Eu vejo que essa não é a minha dificuldade como empresária, é a dificuldade de todo mundo. Às vezes você tá ali no seu dia a dia ali e eu preciso fazer, vou dar um exemplo, uma caneca, eu preciso vender, como que eu vou fazer, como que eu vou colocar aquela caneca. E aí, uma pessoa de fora, ela olha e ela fala, por que você não faz essa caneca? Por que você não coloca um lencinho? Aquele Dia das Mães, por que você não divulga aqui? Por que você não vai no Mercado Livre, numa Shopee? Por que você não faz? Então, é esse o meu objetivo, trazer e ajudar. E fala uma coisa, Marcelo, você fez a pergunta. Aí, por que tudo isso? Porque esse grupo, eu não só ajudo as pessoas, eles me ajudam. Eu cresci muito como empresária, eu cresci muito como pessoa, como mãe, como amiga, como tudo, a partir da hora que eu montei esse grupo. Porque eu aprendo diariamente com cada um que está lá dentro. E assim, é um grupo bem aberto que eu coloco para que eles tragam o que eles desejam. Então, cada encontro, eu sou muito que a gente precisa estudar. A gente não pode parar de estudar, Marcelo, nunca. Eu sou formada em pedagogia, fiz a minha pós em psico, aí fiz minha segunda pós agora em RH, desenvolvimento de pessoas, e eu falo que o empreendedor hoje, com a tecnologia, com esse mundo avançado, precisa estudar. Então, por isso que cada encontro a gente traz um palestrante com um tema. E esse tema, quem traz a necessidade é os próprios empresários. Olha, a gente vai lá na enquete, vai lá no Forms, e eles colocam o que eles desejam, qual a maior dor. E aí a gente traz esse empresário, esse palestrante para somar. Legal. E quem falta tem disponibilidade do material? As pessoas conseguem ter o material ou não? Não.
quem falta perde o material, entendeu? Um exemplo, esse último encontro a gente teve, né? Um tema muito bom, como vender com o Rogério Bertucci, como fazer a sua máquina de venda dentro do seu negócio. E aí, ele disponibilizou o material para quem estava lá, né? Legal. Não, eu já ouvi falar muito bem desse profissional e da área de vendas Da área de é vendas. forte, né? E deixa eu te perguntar, amiga, existem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que têm vergonha de se conectar, né? Participar de grupos assim. Você, com essa experiência toda, como a presidente do EDJ, que conselho você daria para essas pessoas? Venha, venha. Venha no grupo, entra que você vai ver. Eu falo ali que as pessoas hoje, estava falando com uma senhora eu gosto muito da dona Neide, né? Ela faz crochê ali, todo um trabalhinho, e a dona Neide falou para mim uma coisa: Fer, o seu grupo não é um grupo, é uma família. Então, assim, qual que é o nosso ali, um dos nossos valores? Unir esses empresários. Então, ao você chegar, você já é muito bem recepcionado. Então, você não tem como você não falar, você deixar de falar. E um exemplo, Marcelo, mas a gente sente muito ainda que as pessoas ainda têm essa dificuldade de comunicação. As pessoas hoje, elas querem empreender, mas às vezes elas não sabem como fechar uma venda, como vender de verdade. E eu até falei para eles, vamos fazer agora, a gente vai fazer uma reunião online para a gente se ajudar mais ainda. Porque assim, todo mundo hoje olha a Fernanda falante, a Fernanda que fala, mas eu era muito tímida. Eu tive que fazer um curso de vendas, fiz um curso de desenvolvimento de pessoal, fiz um curso de oratória, e aí hoje acho que o meu marido até se arrepende, viu? De tanto que eu falo, Marcelo. E a gente fala assim, né? Foi sorte, né, amiga? Foi Foi sorte. sorte, né? Então tá bom. A gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria que você deixasse as suas considerações finais, deixasse seus contatos. Mas antes, existe alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? De repente veio um insight, você falou, nossa, eu precisava falar isso. Olha, Marcela, eu acho que assim, o insight que veio aqui na minha cabeça é: venha para o grupo EDJ de Jundiaí. Venha se conectar, venha crescer. Eu escrevi um livro, Marcelo, eu sou uma das coautoras, ele chama Olhos de Águia, que eu falo muito no acreditar em você, acreditar no seu potencial. E no penúltimo encontro, eu tinha levado meu livro. E aí, eu ia fazer um sorteio. E eu falei, eu não vou fazer o sorteio, não. Deus tocou tão forte no meu coração, eu fui entregar para um rapaz. E eu contei pra ele, depois, quando o Thiago vir, eu vou contar mais que a gente já quebrou, a gente ficou devendo milhões, Caramba. e a gente voltou. E ele falou assim, Fernanda, eu falei, eu quero entregar esse livro. Ele falou assim, então, foi no encontro que eu falei um pouquinho da minha história, mas muito rápida, sabe? Quantas vezes que eu quebrei, voltei, e hoje todo mundo olha, fala assim, isso aí é porque ela tem contato, porque não. Eu quebrei, só que a gente nunca desistiu. A gente sempre acreditou que é capaz. Resiliente ali, né? A resiliência em primeiro lugar. E ele falou assim, Fernando, hoje eu vim para esse encontro e daqui eu ia acabar com a minha vida. Por quê? Eu acabo de falir a minha empresa e eu não sei como eu vou chegar em casa e contar isso para minha mulher. Então eu trouxe um monte de remédio, inclusive o chumbinho, que eu ia sair da reunião e eu ia tentar o suicídio. E ele falou com a sua história de vida. E aí ele começou a se emocionar. Eu sei que eu vou ser capaz. E ele me mandou um áudio, Marcelo, essa semana e falou: Fernanda, eu comecei um novo negócio. E eu falei para ele: conta comigo que eu vou te ajudar. Então é isso. Eu quero mudar vidas, eu quero mudar histórias. Eu quero que as pessoas acreditem no seu potencial. Eu amo empreender. Então eu acho que assim. Claro que empreender não é para todo mundo. Eu escutei isso na palestra do Felipe Tito. Hoje a moda eu vou ser empreendedor, mas empreender é para pouco, sabe por quê? Porque a gente, aquilo que eu falei no começo, é um leão por dia. É você acreditar que você vai dar um passo e Deus vai dar o chão. Muitas vezes você tem que vender hoje para comer amanhã e tá tudo bem, tá tudo bem.
Tudo bem, porque daqui a um tempo você vai olhar para trás e vai falar: olha da onde eu vim. Então, assim, a minha história de vida, eu cheguei a passar fome quando a gente abriu a nossa primeira empresa. Chegou de ter um pedacinho de frango e ou eu e meu marido comia ou dava para o meu filho. Um dia eu não tinha dinheiro para dar de passe, que era passe para os meus funcionários, e eu falei: "O que que eu vou fazer?". Eu peguei e fiz um macarrão com salsicha, eu tinha 3 salsichas e um macarrão. Eu fiz e levei para todo mundo comer e falei para eles que eu não tinha o dinheiro para pagar o passe deles. Então, assim, a gente precisa acreditar que é capaz, não desistir. Só que uma coisa a gente precisa ter na nossa cabeça: levantar a bundinha da cadeira e lutar, porque nada cai do céu. Chegamos ao final do programa. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais e deixasse seus contatos para que as pessoas possam entrar no grupo, porque vale muito a pena. Então, assim, venham participar, né, do grupo EDJ. Quero deixar o meu muito obrigada à diretoria, aos empresários que estão com a gente lá no clube EDJ, que se dispõe a ir nos encontros. E você que está aí, quer fazer parte desse grupo, gostou de toda essa história, quer crescer, quer levar a sua empresa para o próximo nível? Olha, procure nós pelo Instagram, é @empresários de Jundiaí. E o site de novo? www.empresariosdejundiaí.com.br. Maravilha. Minha amiga, gratidão é a palavra, foi uma honra ter você aqui e eu falo de coração. Obrigado por me receber e fazer com que eu pudesse crescer mais e mais com o nosso podcast. Eu que agradeço, Marcela. É uma honra ter você e a Andréia com a gente. Eu falo que tem pessoas que eu falo que Deus coloca na nossa vida e é um presente. Você e a Andréia é um deles. Maravilha. E a gente vai chegando ao final de mais um podcast Fala Chefe. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, já se inscreve, deixa seu like, comenta. Falei que o programa de hoje estava incrível. E eu queria agradecer imensamente a todos os nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais de excelência, assim como a Fernanda. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que toca no meu coração do método Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.